Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Obrigado. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Obrigado. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos nessa novena do padroeiro. E o tema geral é falar a respeito da nossa fé, o nosso credo. Agora, a primeira coisa importante para nós, entenda bem que existe uma diferença entre o que é crença e o que é fé. Muito resumidamente, crença é você acreditar em algo. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu acredito nessa estante. Está diante de mim. A crença em particular, ela parte de um princípio que você não tem um objeto perto de você. Então, eu dou a acepção da minha vontade e digo, eu creio. Um exemplo básico é eu que não jogo na loteria, não jogo. Mas se eu jogasse na loteria e deixasse o bilhete da loteria para o meu irmão conferir para mim, no caso, qualquer um dos dois, confio nos dois, e eles chegassem para mim sem mostrar o bilhete e dissesse, olha, você ganhou na loteria. Eu não precisaria dizer, mostra-me o bilhete, porque eu acredito que eu ganhei. Você falou? Eu acredito. Quando nós falamos em fé, a matéria já muda. Porque a fé já nos conota a própria revelação que Deus nos dá. Fé é relacionada à nossa religiosidade. Aquilo que a gente acredita sem ver, a partir de uma revelação que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé. Ele falou, eu creio. Eu assino embaixo, porque foi Ele que me ensinou, através da sua igreja, que me dá a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição. Então, a partir disso, eu creio. Isso é fé. Agora, existe uma diferença entre fé, veja bem, quando nós professamos a nossa fé, nós dizemos que eu creio em Deus. Em Deus. No latim, desculpa usar assim, só para um pequeno termo, diz credum in Deum. Está no acusativo da língua, tá? Não se preocupe com isso. E o acusativo ele quer dizer o quê? Que esse crer em Deus, credo em Deus, é algo de movimento. O acusativo dá essa noção de movimento. É uma fé de movimento. É como que eu creio em Deus crendo. Um movimento de fé e um movimento de pertença em Deus. É uma entrada, É como que se eu estivesse entrando Deus, na presença de Deus. É esta fé. Quando eu digo que eu creio, e no português, na igreja, eu creio na igreja. Pegar no latim, onde está o símbolo apostólico lá, credum ecclesia, direto. Que seria, traduzido assim de uma forma melhor, creio à igreja. A Lumen Gentium vai dizer que, ele vai usar uma imagem de Cristo como aquela luz que reflete, e a igreja que recebe essa luz e, portanto, reflete a luz que vem de Cristo. É diferente da fé em Deus. A igreja, ela é portadora da fé, enquanto aquela que detém o arcabouço da nossa fé, mas a fé que nos foi dada por Deus. Está vendo a diferença? É como o mistério do sol e da lua. A lua reflete a luz
do sol. Pegaram uma lua cheia, à noite, né? Dá até para caminhar de noite lá na roça, né? Por quê? Porque ela está iluminando, não pela sua luz própria, mas ela transmite a luz do sol. Olha que bonito. Diga assim, compadre, assim, a igreja transmite a luz de Cristo, a verdade de Cristo, e esta é a nossa fé. Uma salva de palmas para Jesus. Olha que bonito, né? Olha que beleza. Eu creio na igreja crendo em Cristo. Eu creio na igreja porque eu creio naquele que me deu a igreja. Porque se a minha igreja nascesse de mim, por favor, não creia nela. Que foi o que começou a acontecer depois, né? Mas nós vamos entrar nesse detalhe depois. Bom, segunda coisa importante, isso aqui é mais do que uma pregação, é quase que uma catequese, tá? O catecismo da Igreja Católica, quando ele fala da igreja, ele trata dos nomes que a igreja tinha antes, né? Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é quase que uma proto-igreja. O povo de Israel. E nesse povo de Israel, a igreja ali, que não era igreja enquanto eclésia mesmo, né? Reunião de pessoas na fé, era visto como o povo de Deus. Né? Os filhos de Jacó, as 12 tribos, aquele povo de fé. Então, a igreja era vista como o povo de Deus. Um termo que depois o Vaticano II vai resgatar para dizer para nós que a igreja ainda continua sendo um povo de Deus. Mas no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento já, com Cristo a igreja começa a receber outros nomes, certo? Não o nome próprio, Igreja Católica, mas um nome, um adjetivo. Esse adjetivo, a igreja era vista, alguém pode ajudar o padre? Como um rebanho, a vinha do Senhor, né? O campo do Senhor. E uma imagem mais bonita que a igreja usou mais, que é o corpo. A igreja como corpo. Quem é a cabeça deste corpo? Jesus. Quem é este corpo? Somos nós. Tanto isso é verdade, uma imagem muito bonita, eu acho muito bonita mesmo, está lá em Lucas, capítulo 9, né, a partir do primeiro versículo mesmo, quando tem o encontro de Saulo no caminho de Damasco, e Jesus aparece para ele. Os outros só ouviram, mas Saulo viu e ouviu. E Jesus aparece para ele. Qual é a pergunta que Jesus faz para Saulo? Saulo estava perseguindo a igreja, não é? Jesus já tinha ressuscitado, e Saulo estava perseguindo a igreja, levando muitos para a prisão. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, né? Não sei se tem 2 Saulo ali, mas Saulo, né? Toda mulher que eu conheço que tem o nome de Marta, eu só chamo de Marta, Marta. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, Jesus se confunde a igreja. Uma imagem que eu vi esses dias atrás, uma pregação, o padre falava que Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo, que se unem e formam o Cristo total, cabeça e corpo. Cabeça sem, vai dizer São Paulo, né? Cabeça sem o corpo não tem sentido, não vive. O corpo sem cabeça também não tem sentido. E o que une o corpo à cabeça? É o pescoço. Né? Uma imagem, é só uma imagem, até um pouco pobre. A Virgem Maria seria esse pescoço, que uniria a cabeça a Cristo com o corpo, porque foi ela que verdadeiramente trouxe e deu a humanidade a Cristo. Ela liga, ela faz essa ligação entre o céu e a terra, entre a cabeça e o corpo. Olha que bonito. Né? Então, essa é uma imagem bela da igreja, que se une à sua cabeça,
que é o Cristo Jesus. Uma outra coisa importante para nós, como é que nasce a igreja? A igreja nasce como? De repente, do nada? Alguém que faz um cisma? Não. A igreja nasce a partir... Como nasceu Eva? Deus deu a vida a Adão. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. E a partir de Adão, que se sentiu só lá no meio daqueles bichinhos, está faltando algo. E Deus, do lado de Adão, tira a costela e dá a vida a Eva. A igreja nasce do lado do novo Adão, que é Cristo, no qual a igreja, como sua esposa, como Eva, esposa de Adão, como sua esposa, Maria é outro patamar, é mãe. Eva nasce do lado aberto de Cristo, e ali, do seu lado aberto, transpassado do sangue e água que jorra sobre o chão desta terra, nasce a igreja, nasce os sacramentos, que depois se confirma, olha que bonito, em Pentecostes. E quem estava lá em Pentecostes? Os 12. E estava Nossa Senhora também, com uma grande intercessora. E ali primeiro discurso de Pedro arrebata uma multidão. Por quê? Porque o Pedro era o chefe daqueles apóstolos. Então, desta forma, nós vemos a igreja nascendo. Já havia a promessa, claro que já havia a promessa. Vamos recordar lá as 12 tribos de Jacó? Tinha as 12 tribos de Jacó, e a partir dessas 12 tribos, nasce o povo da fé. Cristo agora, com os 12 apóstolos, ele dá a criação a uma nova igreja, que é a continuidade da fé daquele povo, é verdade. Mas surge uma nova igreja, a partir dos 12, no qual, os evangelistas deixam muito claro, Jesus, quando pergunta, o que dizem que eu sou, quem eu sou, aí Pedro faz a sua profissão de fé. E na pessoa de Pedro, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre eu, olha que beleza, Que maravilha, sobre esta pedra, que é Pedro, eu construirei a minha, no singular, igreja. Uma vez, quando eu trabalhava lá com meu irmão, Padre Edson, no bar, tinha uma lanchonete, um bar lá, um homem muito pobre, carrinheiro, muito humilde, sempre passava lá, pedia uma água, alguma coisinha, chamava o nome bíblico, seu Onésimo. Ele era um evangélico daqueles danado. Falei, mas Onésimo, Cristo instituiu a igreja através de Pedro ali. Ele olhou para mim e disse, eu sou Pedro. Eu olhei para ele e disse, não, você é Onésimo. Eu sou Fábio e você é Onésimo. Não criou, não veio com essa conversa fiada. Por que isso? Porque essa é a mentalidade protestante. Lutero, sabendo que a igreja é una, porque está lá, que seja uma, o que acontece? Como é que então é essa igreja, já que eu estou criando outra? Aí ele falou, não, a igreja, na verdade, ela é invisível. A igreja é a igreja da fé. Quem tem a fé pura, este é a igreja. Pronto. O problema é que Lutero está completamente enganado. Por que está enganado? Porque a igreja, se ela tem um lado invisível, ela também tem um lado concreto. Essa paróquia tem um CNPJ. Este padre, tem um padre aqui, certo? Nós temos um Papa, nós temos uma sede, nós temos Roma, nós temos os apóstolos. Então, a igreja também ela é concreta, visível. Deus era invisível, mas Deus se fez visível em Cristo Jesus, através da sua
encarnação. Ele se fez um de nós. Olha que bonito, né? Então, a igreja nasce dentro dessa realidade, e dentro dessa beleza, no qual Cristo quis que a igreja viesse a esse mundo, tivesse uma fundação, tivesse um, entre aspas, papa, né? Um gerente, aquele que administra, que cuida dessa igreja, e com os 12, né? Dentre eles Pedro, Cristo vai e faz um novo povo, uma nova igreja agora, que dá continuidade através dos sacramentos. Portanto, esta é a beleza da nossa fé. Quando nós dizemos que nós cremos na igreja, nós cremos em tudo isto, né? E essa igreja assume algumas características, na verdade, 4 delas. Todo mundo sabe. A igreja é una, santa, católica e apostólica. No caso nosso aqui também romana, mas isso aí é uma questão nossa. O rito romano. A igreja é una, né? Quer dizer, uma só igreja. Se você for numa missa lá no Japão, você vai participar de uma missa, como essa numa outra língua. E mesmo que tivesse um outro rito, uma única missa em um outro rito, mas ela é una. Uma só igreja. Uma só igreja, não só na questão horizontal, ou seja, onde é que você for no mundo, se tiver uma igreja católica, se tiver um padre devidamente ordenado, ou um sacerdote, um padre, um bispo, devidamente ordenado, ótimo, beleza, ótimo, participa ali, se confesse ali, comungue ali, está tudo certinho, é a sua igreja. A igreja, muito mais do que física, a igreja, ela também é afetiva. Né? É o amor que eu tenho à igreja. Ah, hoje eu não posso ir no santuário São Judas Tadeu. Então, vai, né, lá na igreja Cristo Ressuscitado, lá em Curitiba. Mas tem que ir 1% do que está aqui. Que se for 10%, já acontece uma grande explosão de pessoas naquela igreja. Porque não cabe de jeito nenhum. Né? Não cabe, não cabe, não cabe. Certo? Mas é a mesma missa, a mesma igreja. O mesmo corpo. Né? Este corpo formado com os apóstolos, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. De forma que se a gente se afasta desse corpo, você deixa de ser igreja. Se você sai por uma outra fé, você deixa de ser a igreja. Né? Um Papa, e a mesma igreja de 2000 anos atrás, não é que ela parou, dormiu, descansou, parou, depois construiu de novo, não, a mesma igreja. Né? Única, una. Bom, o que acontece com as outras igrejas, que a gente chama de igrejas protestantes? A própria Igreja Católica chama elas de comunidades eclesiais. Né? Igreja, para nós, seria, por exemplo, as igrejas ortodoxas. Por quê? Porque foram dioceses inteiras que se afastaram da Igreja Católica para fundar a igreja. Então, é uma diocese, houve um cisma. Então, se entende, por causa da própria sucessão apostólica, que ali também é uma igreja. Certo? Mas é uma igreja separada da única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. As outras igrejas, a própria igreja, pegar Lumen Gentium, documento do Vaticano II, vai dizer que são comunidades eclesiais. Não são igrejas propriamente ditas. Substancialmente, igreja é a Igreja Católica. Bom, o que é substância? Se eu pegasse uma cadeira e colocasse aqui, o que é uma cadeira? Você olhasse para ela, tem pé, tem encosto, tem o assento, é cadeira, certo? Se eu colocar uma mesa aqui e sentar na mesa, eu não estou sentando na cadeira, estou sentando na mesa. Então, o que torna essa cadeira substancial? A substância dela? Ela ter pé, ter assento, não precisa nem ter encosto.
Se eu tiro o pé, já não é cadeira. As outras igrejas, elas têm elementos da nossa verdade. Elementos, sementes do verbo que estão presentes nessas outras igrejas. É como elementos, como a cor da cadeira. Não define a cadeira, mas é um elemento, né, da cadeira. Certo? O encosto, como eu falei, e outras coisas, a altura, né, maior ou menor um pouco. Então, as igrejas protestantes têm elementos, sementes dessa igreja. Aí você pergunta, aquela pergunta que alguém já fez e talvez alguns não tenham a resposta. Mas fora da igreja católica, existe salvação? Se nós cremos, e a igreja diz isso, que a igreja é essencial para a salvação, eu creio que fora da igreja tem salvação? Nossa, que pergunta difícil. Tem. Né? O próprio Vaticano II vai dizer que aquelas pessoas de boa vontade, que na ignorância, sem conhecer a verdade de Cristo e a verdade da igreja, vivem de boa vontade a sua fé, poderão encontrar a salvação, porque se conhecessem esta fé, iriam aderir a ela. Só que o inverso também é válido. Aqueles que, conhecendo a fé, a renegam, a rejeitam, de livre e espontânea vontade. Sabe qual é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo, os sacramentos que tem lá, o perdão, a missa, a Virgem Maria, tantas coisas, e rejeita essa igreja. A igreja também diz que esses, né, perdem a salvação, porque rejeitaram o próprio Cristo, rejeitando a sua igreja. Segunda coisa, primeira é que ela é una. Segunda, ela é santa. Já estamos acabando já, tá? Ela é santa. Ela é santa por quê? Se eu sou pecador. Porque a cabeça da igreja é santa. Porque o corpo dessa igreja, o corpo de Cristo, né, enquanto igreja, não enquanto cada membro não, é santo. Agora, nós somos pecadores. Se nós pegarmos Cristo Jesus, a Virgem Maria, se nós pegarmos os dogmas da igreja, os sacramentos da igreja, se nós pegarmos, que às vezes a gente só pensa na igreja, só nós aqui, né? Olha que beleza, aqui no mundo. 3 igrejas, na verdade é única, né? Como a Trindade é uma só, né? Um só Deus em 3 pessoas, a igreja ela é terrena. Qual que é o nome dela? É a igreja militante. A igreja também tem uma outra igreja que está em outro lugar, que é a igreja padecente, que é a igreja do purgatório. A igreja padecendo, no qual nós rezamos por eles e recebemos também as orações deles por nós. E, principalmente, né, a igreja triunfante, que é a igreja santa do céu, a Jerusalém celeste. Então, a igreja é santa, feita por pecadores, mas ela é santa. E eu digo mais, como a Virgem Maria, a igreja é santa e imaculada, como o seu Criador, a igreja é santa e imaculada, ela é esposa, sempre virgem, a esposa. E, né, segundo alguns teólogos, outra pergunta, tudo bem? Como é que você está? Qual que é o seu nome? Hã? Tanu? O que é seu nome? Tanu. Viu? Tanu. Tadeu. Judas Tadeu. É, isso mesmo. Hã? Antônio, o nome dele? Qual que é o nome dele? Cadê a mãe dessa criancinha? Procura-se uma mãe, um pai. Atenção. Cadê? Dou-lhe uma. Vou levar para casa. Dou-lhe 2. Já estou levando. Dou-lhe 3. Vendido. Doado. Tá. Depois só tem que pagar. Isso. Não tem problema não atrapalha em nada. Lá na igreja, lá tem o maior dizimista nosso, é uma criança de 3 anos. A missa inteira ele pega a moedinha na mãe dele
Como eu queria que aquela moeda fosse de R$1, que eu ia estar rico. A missa inteira levando moedinha de 5 centavos e 1 centavo e colocando lá. 1 hora colocando moedinha. Essa é a brincadeira dele. Bom, voltando à igreja. Então, a igreja é santa, imaculada. É a nossa mãe, é a esposa. A igreja, segundo alguns teólogos, é maior do que a própria Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem Maria faz parte dessa igreja. E não é a igreja que faz parte da Virgem Maria. Né? Ela é o principal membro dessa igreja, cuja cabeça é Cristo. Bom, essa igreja também é católica. Católica, a palavra no grego é katrolon, ou katrolon, que quer dizer como um todo. A igreja como um todo, traduzida, universal, mas poderia ser total, integral. Esta é a igreja católica. Aquilo que eu já falei, não precisa repetir, ela é a mesma igreja, há 2000 anos atrás e agora. Mudou o Papa, mas continua um Papa. Cresceu o número dos apóstolos, mas está ali os apóstolos. Continua o povo de Deus, a mesma fé, a Virgem Maria, os santos, as imagens, a Eucaristia, os sacramentos, 2000 anos. Temos uma compreensão maior agora? Temos. Né? Maior do que muitos outros, né? Como, não sei, Agostinho, só que, como já disseram antes, são como que anões que estão em cima de ombro de gigantes. Por isso que a nossa compreensão é maior dessa igreja, no qual o próprio Espírito Santo vai revelando. Então, essa igreja é católica. Olha que maravilha, católica. E essa igreja é também a apostólica. Se a gente perder a sucessão apostólica, a gente não tem mais igreja. A gente vai ter um conglomerado, um CNPJ, alguma coisa, mas não tem a igreja de Cristo. A sucessão apostólica é ininterrupta. Não é o padre, é o bispo. Certo? A sucessão dos apóstolos, os episcopos, que foram ordenando, e esses bispos chamaram pessoas para os ajudar, colaboradores, que são outros sacerdotes, que são os padres, os presbíteros. E essa igreja que é apostólica, 2000 anos, ininterruptamente. A mesma e única e santa, igreja de Cristo. Uma salva de palmas para a igreja católica, então. Você faz parte. Não importa se você passa o paninho aqui para limpar, não importa se você está varrendo, não importa se você está como pedreiro ali, não importa se você troca a lâmpada, não importa se você é pregador, se você é músico, você é parte dessa igreja. E essa igreja, como nós, você sabe quantos milhões de células nós temos no nosso corpo? Quer que eu diga? Vou dizer, não sei, mas é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Se eu tirar uma pontinha do meu dedo, esse corpo continua um corpo, mas é um corpo faltando a ponta de um dedo. Você faz falta para a igreja, você é parte dessa igreja. Se eu fosse a igreja, eu seria uma igreja careca, certo? Saiu um punhado de membros dessa igreja, certo? Mas continua a igreja de Cristo, como corpo, Então, que a igreja seja como o Padre Luiz Fernando, grande, enorme, uma igreja enorme, grandiosa, sem cabelo, mas não tem problema não, Isso aí vai sobrar para outros lados aí. Então, essa é a alegria nossa, cada um de nós faz parte dessa igreja, e a igreja precisa de você. Este lugar no banco que você ocupa não pode ser ocupado por outra pessoa, é seu. Se outra pessoa vier, que ela ache um outro lugar vazio para ela sentar. Ou que nós construamos, ampliamos mais essa igreja para que caiba a todos. Porque este lugar é seu e cabe somente a você, que é parte dessa igreja. Amém? Então vamos agora professar a fé da igreja. Amém?